Hoje você vai, de uma vez por todas, aprender como ler uma carta solar e como utilizá-la para dimensionar brises. E a gente começa agora. Olá, eu sou Marcelo Nudel, fundador e diretor da CA2 Consultores, e se você concorda comigo que conhecimentos em sustentabilidade e conforto ambiental são requisitos básicos para qualquer arquiteto e engenheiro da atualidade, não deixa de se inscrever no canal, ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo. Para que servem as cartas solares? A carta solar te dá as informações geométricas, a localização geométrica de onde o Sol se encontra em determinado dia, em determinado horário. E ao ter estas informações em mãos, você é capaz de dimensionar brises precisamente para sombrear no período que você quer sombrear e deixar o Sol entrar no período que você quer deixar o Sol entrar. A carta solar também pode te ajudar a projetar espaços abertos. Então, se você tem uma área de piscina no teu terreno, um solário, ou alguma área que você quer ou controlar a entrada do Sol ou deixar o Sol entrar, a carta solar serve para isso também, para identificar locais no teu terreno com mais ou menos insolação, com base nos edifícios do entorno. Mas hoje a gente vai se focar aqui no projeto de brise. Esse é um vídeo bastante rápido, relativamente rápido, que vai te trazer dois exemplos de construção de brise através da carta solar. Aí, se o vídeo der uma quantidade de visualizações boa, se der ibope, se vocês gostarem, comentarem e quiserem que eu amplie um pouquinho esse tema nos próximos vídeos, a gente pode fazer isso também. Essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês é chave para vocês compreenderem de uma vez por todas como se lê uma carta solar. Isso daqui é uma fotografia de olho de peixe que mostra uma imagem do céu em 360 graus. Acompanhe o raciocínio comigo. Este ponto central, chamado zênite, é o ponto mais alto do céu. Se a gente considerar que nós estamos dentro de uma calota celeste. Imagine você no meio desta calota celeste e você está no meio, olhando para cima, e o teu olho consegue enxergar em 360 graus em todas as direções. O que você tem nesta linha, no círculo? Isso daqui é a linha do horizonte, certo? É onde o Sol nasce e onde o Sol se põe. E no centro é o zênite, é o ponto mais alto da calota celeste. Este céu aqui vai conter o Sol. O Sol vai se movimentar, é por isso que a gente chama de movimento aparente do Sol. A gente sabe que o Sol não se movimenta, né? É a Terra que se movimenta, mas o Sol ele se movimenta aparentemente em relação a gente. Então esta zona de céu vai conter o movimento aparente do Sol em algum momento. Se nós pegarmos este céu e o movimento aparente do Sol e nós projetarmos em planta, no plano, a gente traz do domo, da abóbada celeste, do hemisfério celeste, e nós projetamos isto em plano. Esta é a carta solar. A carta solar é a projeção do hemisfério celeste e do movimento aparente do Sol no plano. Então aqui vocês conseguem enxergar o que eu estou falando. Aqui está plano, a superfície terrestre, é assim que a gente deve enxergar o mundo quando a gente trabalha em carta solar. O indivíduo no centro, olhando para cima, no zênite. E aí você tem aqui o hemisfério celeste, o plano da Terra, a superfície, e aqui, nesta linha do círculo, nós temos a linha do horizonte. O Sol nasce num canto, se movimenta e se põe no outro canto. A projeção deste movimento no plano é a carta solar. Então aqui, entrando um pouco mais em detalhe, nós temos novamente o plano do observador, e aí a gente já começa a ver nestas linhas os movimentos aparentes do Sol em 3 períodos distintos. No solstício de verão, que é dia 21 de dezembro, no solstício de inverno, dia 21 de junho, e nos equinócios, que são os dias
21 de março e 21 de setembro. O Sol se movimenta desta maneira. E aí a gente tem uma situação como essa, um hemisfério celeste, e dentro deste hemisfério celeste nós temos uma zona onde o Sol vai ocupar. O Sol não vai ocupar toda a calota celeste, não vai ocupar todo o hemisfério celeste, ele vai ocupar uma parte, ele forma uma espécie de mancha como essa. Aí, se a gente pegar um dia específico, um dia único, a gente tem aqui o movimento do Sol neste dia. Então, não importa aqui qual é a latitude, não importa que dia é esse, só ilustrativo. Então, tá vendo que aqui, olha, 5 da manhã, o Sol nasce aqui, ele sobe, ele vai fazendo esse movimento, né? Ó, 1 da tarde, 2 da tarde, e aqui ele vai se pôr, se o Sol está se pondo às 20 horas da noite, às 8 horas da noite, isso daqui seria uma latitude bem mais ao sul ou bem mais ao norte, tá? Mas não importa isso nesse momento. O que importa é que isso aqui é um movimento aparente que o Sol faz ao longo de um dia. E aí, cada uma dessas horas ela é projetada no plano. Então, essas imagens aqui a gente consegue ver direitinho. Olha só, o disco onde a gente está, né? Aqui o centro, o observador está aqui. E aí você tem o movimento aparente do Sol ao longo de um dia e a sua projeção nas diversas posições representam uma linha. Esta linha faz parte da carta solar. Então, como eu falei, é uma projeção em planta do movimento aparente do Sol que ocorre no hemisfério celeste. E aí a gente tem a projeção aqui nas suas diversas horas do dia. Para cada latitude a gente vai ter uma carta solar diferente, porque dependendo da latitude, o movimento aparente do Sol é diferente, então a sua projeção em planta também vai mudar. Se nós estivermos na linha do Equador, nós temos essa situação, a carta solar tem essa cara. Na linha do Equador, nós temos tanto para norte quanto para sul, exatamente o mesmo movimento, os mesmos ângulos de incidência. Então você veja aqui, latitude 0, nós temos o Sol no verão, representado aqui pela linha vermelha, ele se torna esta linha de baixo, que aqui na carta solar é esta linha aqui. No inverno, é esta linha amarela, temos aqui em 3 dimensões, e ele se torna esta daqui em planta. E nós temos aqui março e setembro, os equinócios, representado pela linha laranja, ele passa bem aqui no meio. Se nós tivermos uma latitude 24 sul, essa é a latitude de São Paulo, aqui a gente já tem uma situação diferente. Ela já é mais voltada para norte. Boa parte do movimento aparente do Sol acontece ao norte do observador. O observador está no centro e boa parte deste movimento do Sol, que é contido por esta zona, com estas linhas, né, acontece ao norte do observador, mas também existem períodos em que o Sol está ao sul do observador. Então essa história de dizer que não tem Sol no verão no sul, não é verdade, porque existe sim Sol no verão vindo do sul, e é isso que a carta solar mostra, né? A gente viu que para a linha do Equador isso é nítido, né? A gente tem um movimento aparente do Sol do norte, né, ao norte do observador, é idêntico ao que acontece ao sul do observador. Quando a gente vai para latitudes mais baixas ou mais altas, aqui nós estamos mostrando as latitudes do Brasil, então nós estamos falando aqui 24 sul. É bastante comum ouvir, a fachada sul não tem problema. Não, ela tem sim, porque bate sol na fachada sul no verão. E é isso que a carta solar mostra.
Então nós temos para essa latitude, que é justamente onde passa o Trópico de Capricórnio, né, 23 graus e meio, nós temos para o verão uma linha vermelha aqui. Esta linha vermelha você observa que ela está aqui, ó. Esta é a linha do verão. Então você tem sol ao sul aqui, você tem uma mancha de sol aqui, ó. Ó, tudo isso é sol. Tudo isso é sol. Então, existe no verão sol ao sul do observador. Isso quer dizer, num prédio vai bater na fachada sul. Agora, você tem para inverno esta linha amarela, e esta linha amarela passa ao norte do observador. Essa linha amarela representa o inverno, o solstício de inverno. Então você pode dizer que não há sol ao sul do observador. Então, se tiver uma fachada sul, você sabe que não vai bater sol no inverno. E você tem também essa linha intermediária, que é a linha dos equinócios, março e setembro, que passa por aqui assim. Se nós formos só a título de curiosidade para o hemisfério norte, a carta solar se inverte, ela toma mais ou menos essa cara. Mas o conceito é o mesmo. Nós temos as mesmas linhas, as mesmas situações, só que ela é só invertida. Vamos desconstruir um pouquinho as partes da carta para você poder ler ela direitinho. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: meses do ano. Então já falamos aqui do solstício de inverno, solstício de verão e dos equinócios. Cada linha dessas representa um mês do ano. Na verdade, ela não representa o mês, ela representa um dia intermediário do mês. Existem cartas que vão mostrar um dia intermediário, existem cartas que vão mostrar o dia primeiro de cada mês. Geralmente você encontra nas cartas a indicação do dia 21 ou 22 de cada mês, que a gente pode tratar como se fosse representativo do mês todo. Existe diferença entre os dias, sim, não é muito grande, mas existe. Mas se a gente fosse representar todas as linhas do ano na carta solar, ia ficar muito poluído. Então, convencionou-se mostrar uma linha representativa do mês, e essa linha costuma ser o dia 21, 22 de cada mês. Então vamos olhar nesta carta aqui, como que ela apresenta as linhas dos meses. Você veja aqui pequenininho, 22 do 12, 21 do 1, 9 do 2. Então, essa carta ela tem duas linhas cada mês praticamente. Você tem aqui dezembro, não muda muito, então ele só mostra de um dia, 22 de dezembro, janeiro muito próximo também. Aí aqui para fevereiro ele mostra aqui no começo do mês e no fim do mês. Existe uma diferença, mas não é tão gritante. Aqui são as mesmas linhas para novembro, tá? Começo e fim de novembro. Ele só mostra aqui do outro lado, mas é a mesma linha. Aí você tem fevereiro, março, abril, maio e junho. Junho é essa linha de cima. Aí você vai voltando. Julho, tá vendo? 24 do 7. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então você sobe e depois desce. Bom, o próximo item que a gente observa são as linhas que representam as horas do dia. Então você começa aqui no leste, no nascer do sol, 6, 7, 8, 9, assim por diante, meio-dia até o pôr do sol. Então aqui a gente observa que em dezembro, que é esta linha que você já sabe, o sol nasce antes das 6, tá vendo? E se põe depois das 18. Só que em junho, julho, no inverno, o sol nasce às 7, tá vendo? Essa aqui é a linha das 7. E se põe às 17. Então agora você sabe ler os meses e as horas. Bom, e como é que você identifica exatamente onde o sol está? Lembra que eu falei no começo que a carta solar serve para você, primeiro, identificar exatamente a localização do Sol na calota celeste, ou no hemisfério celeste, e com base nisso você projeta um brise. Então agora eu vou te apresentar os conceitos de azimuth e altitude solar. Olhando novamente o nosso plano do observador, nós temos aqui a linha do horizonte, que é o círculo,
e aí um movimento aparente do Sol para esse determinado dia. A altitude do Sol é o ângulo entre o plano do observador e o Sol. Então, é simples, nós temos a altitude aqui. E o azimuth é o ângulo entre o norte e a posição do Sol em planta, que é esse ângulo. Com base nisso, a gente consegue identificar os elementos na carta solar que representam a altitude e o azimuth. Tipicamente, você vai encontrar cartas dessa natureza. O azimuth é marcado aqui na borda da carta com esses ângulos. Você tem 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Até 360 graus, chegando de volta para o norte. Esse é o azimuth, é o ângulo entre o norte e a posição do Sol em planta. Aí você tem a altitude solar, como eu falei, é o ângulo entre o plano do observador e a altura do Sol. E aí nós temos para alguns tipos de carta a representação das diversas altitudes do Sol. Quando a carta não tem isso, você pode traçar. Você tem a nossa boa e velha calota celeste, o hemisfério celeste, o zênite, é o ponto mais alto. Você tem essas diversas altitudes, e isso tudo representado no plano gera um desenho como esse, que na verdade é isso aqui, né? Então você tem os azimuths, que são os ângulos da localização do Sol em planta, e as altitudes, que são esses círculos concêntricos, que são a representação das diversas altitudes possíveis do Sol, também representados em planta. Às vezes você tem uma carta como essa que não tem esses círculos concêntricos. Algumas vão ter, outras não vão ter. Tudo que você precisa fazer para traçar as altitudes, você geralmente tem essas marcações aqui das altitudes, né? Lembrando que esta é a linha do 0 grau, é a linha do horizonte, por isso você começa a contar a altitude daqui para cá, de baixo para cima. Então aqui você tem 10 graus, 20 graus, 30, 40, até chegar a 90 graus. O zenite é bem aqui, tá vendo? Essa é a representação do zenite, 90 graus de altitude. Então tudo que você faz é, pega um compasso, né? No caso, compasso virtual ou teu compasso mesmo, e ponta seca no centro do gráfico, e você traça aqui com o grafite, você vem e faz o teu círculo de altitude. E aí a gente começa a identificar onde que pode estar o Sol. Então vamos propor um exercício aqui. Onde está o Sol em 21/5 às 9 horas da manhã? 21/5. Cadê o mês 5? Tá aqui. 21/5. É essa linha aqui, né? 9 da manhã. 9 da manhã tá aqui. Então marquei o Sol aqui. Qual que é o azimuth dele? Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50. Então o azimuth é 50 graus. E a altitude dele? Eu tracei aqui ponta seca aqui, ponta de grafite no Sol, tracei, achei 30 graus. Então ele coincide com a minha linha de 30 graus. Então esse Sol está a 30 graus de altitude e a 50 graus de azimuth, contados no sentido horário a partir do norte. Em algumas vezes você vai encontrar uma carta como essa, bastante poluída até, mas aqui você tem todos os ângulos de altitude e todos os ângulos de azimuth, além, é claro, do movimento aparente do Sol que fica nessa região. Uma vez que você sabe ler a carta solar, a gente tem que aplicar ela numa situação real de projeto. Vamos aplicar ela numa fachada, por exemplo. Quando você aplica a carta solar numa fachada, você tem uma situação como essa. Então vamos supor que aqui você tem um edifício e eu quero analisar a insolação nessa fachada. Então eu alinho com o norte, veja que a carta solar tem que estar com o norte alinhado com o norte do projeto. Você tem uma zona aqui que não atinge a fachada. Tem uma zona de céu que está excluída da visão desta fachada. Esta fachada, que é uma fachada nordeste, ela enxerga só metade do hemisfério celeste. Tudo o que acontecer para trás dela, todo o Sol que incidir para trás dela, não vai incidir nela, vai incidir na outra fachada. Então a gente elimina da análise
aquilo que não está incidindo na fachada. Isso aqui tudo vai embora. O que incide na fachada é esse daqui, ó, essa porção de céu. E a gente pode ver que nesta porção de céu, nós temos no verão, olha a linha do verão aqui, nós temos um sol que vem daqui e que incide essa fachada até o meio-dia. Depois do meio-dia ele já está na outra fachada. Nós temos uma situação de equinócios, está aqui a linha dos equinócios, que vai incidir nessa fachada até a 1 da tarde. E no inverno ele vai atingir essa fachada até próximo aqui das 14 horas. Você já começa a entender quais são os períodos em que o Sol vai incidir naquela fachada. E você pode fazer isso usando uma carta solar simples, sem fazer simulações diversas e animações com software. Uma carta solar bem colocada numa fachada já te diz como vai ser a incidência solar ao longo do ano todo numa tacada só. Essa é uma grande vantagem de saber trabalhar com carta solar. Tem um outro instrumento auxiliar que você precisa conhecer, que é o transferidor de ângulos. O transferidor de ângulo ele converte para a geometria solar os ângulos dos elementos construtivos. Ele é um instrumento que você utiliza para dimensionar brises. O transferidor de ângulo ele tem as mesmas dimensões da carta solar e ele contém informações relativas a 3 tipos de ângulo. Nós temos os ângulos alfa, beta e gama. São com esses ângulos que você projeta um brise. O ângulo alfa representa o ângulo formado entre o plano horizontal e o plano vertical. Ele pode ter valores entre 0, quando o plano em questão está na linha do horizonte, e 90, quando esse plano está no zenite. Conforme esse plano se inclina a partir do zenite, em direção ao horizonte, o ângulo alfa diminui. A representação do ângulo alfa no transferidor de ângulos está nestas linhas curvas que eu estou mostrando aqui. O ângulo beta representa o azimute de um brise, do limite do brise que está sendo projetado. O valor do beta vai variar de 0 a 90. Então, o beta, basicamente, ele é representado pelo azimute de uma obstrução. Vocês já vão entender melhor do que se trata. E no transferidor de ângulo, ele é representado por esses elementos aqui retos, essas linhas retas que vocês estão vendo. O ângulo gama é traçado também da mesma forma que o alfa, mas ele é rotacionado em 90 graus em relação ao plano do alfa. Então, no transferidor, a gente teria, se esses aqui são os ângulos alfa, os ângulos gama são estes também, essas linhas curvas aqui. Agora vamos fazer um exercício. Vamos pegar um brise já pronto e vamos transformar ele na máscara da carta solar. O brise que eu quero propor é esse aqui. Vamos começar com um brise simples na horizontal, que é o que vocês estão vendo aqui. Aí nós temos o ângulo alfa, seria este. Daqui a pouco vocês vão ver como isso se representa no transferidor de ângulos. Este é o ângulo alfa. A gente sempre faz a carta solar em relação a um ponto. E o que nós estamos fazendo é um ponto no início aqui dessa janela. Então nós temos o alfa, nós temos os ângulos gama. O ângulo gama é um ângulo entre o canto da janela e o topo do brise. Temos uma imagem melhor, se você olhar em vista frontal da janela, então o ângulo gama é este daqui, vocês estão vendo. Tem o gama 1 e gama 2, aqui no caso a gente vai tratar os dois iguais. Então é como se a gente tem uma janela e um brise horizontal que se estende até além dessa janela.
No caso de um brise horizontal, simplesmente horizontal, nós não temos o ângulo beta, já vão entender. Eu vou fazer também um exercício que olha para um brise vertical. Então, brises horizontais vão ter o ângulo alfa e o ângulo gama. Brises verticais vão ter o ângulo beta. Agora vocês vão entender como cada um deles é representado na carta solar. Então vamos lá, vamos pegar aqui este nosso brise horizontal e começar a traçar o mascaramento. Primeira coisa, a gente define a orientação. Vamos supor que essa é a planta, essa é a orientação em relação ao norte do meu projeto. Então eu coloco a carta solar sobre a fachada e elimino aquilo que está atrás da minha fachada. Eu só tenho esta porção do hemisfério celeste enxergando a minha fachada. Então eu sei, por exemplo, já de antemão eu posso dizer que eu não vou ter sol batendo nessa minha fachada no período da manhã no verão, porque ele está aqui. Em compensação, eu sei que eu vou ter, a partir do meio-dia, eu vou ter sol batendo na minha fachada até às 17h30 no verão. Aí eu tenho o inverno todo com sol e assim por diante. Então eu defini minha orientação. Segunda etapa, eu vou traçar meu alfa. Então eu tenho aqui meu alfa. Vamos dizer que meu alfa é 50 graus. Como é que eu faço? Transferidor, eu vou pegar meu transferidor de ângulos e eu vou colocar ele em cima da minha carta solar, sendo que, no caso do alfa, eu tenho esta linha central, ela deve ficar perpendicular à minha fachada. Ou seja, ela coincide com a minha normal à fachada e ela é do mesmo tamanho da carta solar. Então eu vou traçar meu alfa de 50 graus. Vocês devem lembrar que na carta solar tudo que está próximo da linha do círculo é de altitude mais baixa. Tá vendo aqui as altitudes? Eu tenho 0 aqui de altitude, 10, 20, 30. O que nós temos aqui nos ângulos alfa, você veja que essas linhas representam os ângulos alfa, eu tenho também esses ângulos, 10, 20, 30, 40, 50, até chegar em 90. Então, se eu quiser traçar um ângulo de 50 alfa, eu tracei aqui. Então, nós temos já o traçado do alfa, que é 50 graus. Vamos agora traçar o gama. O gama é este ângulo formado pelo final do brise e a linha de fachada aqui. Vamos novamente, vamos traçar o ângulo gama ao colocar o transferidor, só que agora a gente coloca ele a 90 graus. O que quer dizer isso? Antes nós alinhávamos essa linha central com a normal da fachada. Agora nós vamos alinhar com a fachada. Então aqui nós temos, vamos dizer que nossos ângulos gama são de 40 graus para cada um dos lados. Aqui nós temos 10 graus, 20, 30, 40. Vamos traçar, traçamos o ângulo de 40 e traçamos novamente o ângulo de 40 do outro lado. Então nós temos aqui uma junção do que está sendo sombreado, que é a junção do alfa com os dois gamas. E aí de repente nós temos uma máscara. O que representa essa máscara? Esta máscara é o que a gente chama de zona de mascaramento total. O que significa isso? Eu posso dizer com absoluta certeza que de todos os sóis que caem dentro desta máscara, o meu vidro, a minha janela vai estar 100% sombreada. Então, por exemplo, eu posso dizer com certeza absoluta que o meu vidro vai estar 100% sombreado no verão, às 14 horas, às 13 horas, às 15 horas. Ele vai estar 100% sombreado, eu posso garantir com certeza absoluta que no mês de maio nós vamos ter aqui às 9h30 da manhã, 10, 11, meio-dia, nós vamos ter o vidro completamente sombreado. Então, todos os sóis que caem dentro desta zona vão ser barrados pelo brise em sua totalidade. E o que representa o restante da carta solar? Isso aqui é uma zona de sombra parcial. O que significa isso? Nos outros momentos, o brise vai agir, mas ele vai sombrear este vidro apenas parcialmente. Vai cair sol sobre este vidro, mas não sobre ele todo, sobre uma parte. Se eu quero garantir que não vai ter sol, eu tenho que ampliar aqui a minha zona de sombra total. Então, se eu quiser sombrear aqui, por exemplo, para o meu verão,
às 16 horas, eu tenho que trazer este brise mais para cá, o que diminui o meu ângulo gama e que traz esta mancha mais para este canto. Se eu quiser proteger aqui mais para o período do inverno, eu preciso aumentar nesse sentido o meu brise, o que significa diminuir o meu ângulo alfa e significa trazer para cá a minha zona sombreada. Então vamos entender melhor como é que funciona essa questão da zona parcial, zona total, etc. Você sabe com certeza absoluta que daqui para cá, toda vez que o sol estiver daqui para cá, não vai bater nada de sol, né? Ou daqui para cá não vai bater nada de sol. Agora, quando ele vem um pouquinho mais para baixo, ele começa a pegar sol no cantinho, na base aqui. Por isso que é zona parcial nos outros períodos. Então, sendo um pouquinho mais específico aqui você percebe melhor. Olha só o que acontece quando a gente tem um ângulo gama menor do que aquele que a gente estabeleceu aqui. Se o Sol estiver acima desse gama, quer dizer, o que significa acima? É daqui para cá, tá? Daqui para o centro. Se esse gama for maior do que ele é, se o Sol estiver num ângulo maior do que o gama, ele não vai pegar na janela, né? Então a gente sabe que ângulos maiores do que este não pega sol. Então por isso que essa é a zona de sombra total. Ângulos menores do que isso começa a pegar, você percebe que começa a pegar na base aqui da janela e por isso que aqui é uma zona de sombra parcial. Uma boa parte dele está sombreado, mas outra está com insolação. No ângulo alfa é a mesma coisa. Toda vez que esse alfa estiver acima do ângulo aqui que a gente estabeleceu, não vai bater sol. O que é estar acima? É daqui para cá, tá? Isso é 50 graus, aqui é 90. Então toda vez que ele estiver acima de 50, não bate sol com certeza. Só que se estiver um pouco abaixo, ele vai sombrear uma parte, mas vai deixar entrar sol na outra. Por isso que abaixo de 50 é sombra parcial. Agora vamos falar sobre um brise composto por um elemento vertical e um elemento horizontal. Aí você começa a usar também o ângulo beta. Esse é o brise que eu vou propor. Então nós temos o ângulo alfa e aqui nós temos o ângulo beta. O beta ele é medido em planta. Isso aqui é uma planta, então você tem dos dois lados o ponto mais extremo da janela medido até o ponto limite do brise vertical. Então nós traçamos o alfa da mesma maneira que nós fizemos anteriormente e agora nós traçamos o beta. A maneira mais fácil de traçar o beta é alinhar a sua planta junto com a fachada aqui, né? E aí você traça esse ângulo, é o mesmo que esse. Então veja bem, olha só, eu tenho aqui o meu transferidor, a minha normal, a fachada, eu estou estabelecendo que o meu beta é 60. Então eu simplesmente conto. Tá vendo aqui a normal, a fachada? Da normal à fachada até a linha que encontra o limite do brise, estou falando que é 60. Então a gente conta daqui para cá 60 graus, é a mesma linha, nós traçamos. E do outro lado a mesma coisa. Então a gente tem um outro tipo de máscara, e essa máscara, ela me protege muito mais do que só aquele meu brise horizontal do exercício anterior. Aqui, por exemplo, eu tenho todo o meu verão em zona de sombra total. Aqui eu tenho o meu inverno exposto à insolação. Então, vamos refletir sobre a questão da zona de sombra total e parcial. Olha o que acontece com este sol quando eu estou numa situação de um ângulo beta maior do que o que eu estabeleci aqui, 60. Vamos supor que o sol esteja para cá. Ele não vai bater no vidro com certeza absoluta. Então, se o meu ângulo beta é maior, eu estou numa zona de sombra total. Se eu tiver aqui, ó, maior do que 60 está para cá. Agora, se o meu sol estiver num ângulo beta menor do que 60, eu vou ter alguma incidência solar parcial. Eu vou sombrear parcialmente, mas vai deixar entrar sol. Então, menor do que 60, eu já estou aqui na minha zona de sombra parcial, eu vou deixar entrar um pouco de sol. E o alfa é a mesma coisa. Se eu tiver um ângulo menor, daqui para cá, eu vou ter algum sol entrando. Num ângulo maior, daqui
para o centro, eu não vou ter nenhum sol entrando. Não deixa de assistir o vídeo que eu fiz sobre a física por trás dos breezes. Eu te mostro nesse vídeo exatamente qual é o efeito em termos de carga térmica quando você coloca um breeze. E se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações. Muito obrigado e até a próxima.